Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais um programa Momento Jurídico. E como eu sempre falo, né, sempre anuncio antes, nós estamos trazendo sempre um convidado de grande repercussão, de grande importância no nosso meio social. Hoje, nós convidamos uma advogada de grande valor, uma integrante do Corpo Direcional da Ordem dos Advogados do Brasil, depois nós vamos tratar especificamente disso, e que abriu lá um espaço na sua agenda. Ela tem exercício em várias atividades dentro da Ordem dos Advogados, muito principalmente é presidente da comissão que trata dos juizados especiais. Vamos saber como é que se dinamiza essa comissão. E com ela vamos falar a respeito do mundo da advocacia, do mundo jurídico, porque todos nós somos atores de uma mesma peça, que é prestação jurisdicional. Doutora Andréia Feitosa, quero inicialmente lhe agradecer por você ter vindo ao nosso programa. É uma honra, é uma grande satisfação. Como eu sempre digo, quase como uma espécie de uma chancela, uma honra para mim, para casa, para a nossa equipe. Eu que agradeço. Eu quero deixá-la à vontade, sinta-se muito à vontade aqui para bater esse papo, eu diria quase que informal com a gente. Sim. E já quero deixá-la, doutora Andréia, para que a senhora possa fazer uma primeira mensagem, para os nossos telespectadores, qualquer uma que a senhora entenda necessário ou conveniente, por favor. Boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo agora. Inicialmente, eu quero agradecer o convite do Dr. Jerônimo, convite que muito me honra. A honra é nossa. Além de ser um grande magistrado, é uma figura respeitadíssima no cenário jurídico do Estado. E, bem, como o Dr. Jerônimo me apresentou, não, fez uma pré-apresentação, estou atualmente presidente da comissão dos Juizados Especiais da OAB Alagoas e faço parte da Comissão Especial do Conselho Federal, Comissão dos Juizados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Você também já esteve na ESA, né? Fui vice-diretora de Relações Institucionais da Escola Superior da Advocacia da OAB Alagoas. Quero tratar com você sobre esses temas que é muito importante para todos nós. Aliás, André, eu sempre digo, eu exerci a advocacia e a minha formação foi direcionada para a advocacia, e que por isso, em um determinado momento da minha vida, toda a minha leitura, toda a minha busca intelectual ficou em derredor da atividade do advogado. Por isso que eu nunca perdi aquela lembrança boa, né, do advogado, e um dia pretendo retornar à advocacia. Logo que eu... E será muito bem-vindo. Logo que eu encerre a minha atividade na magistratura, que também fui sempre muito bem recebido, eu pretendo retornar para a advocacia. Você sabe, doutor Jerônimo, uma coisa que eu percebi ao longo dos meus poucos anos de advocacia, todo bom magistrado exerceu a advocacia durante algum tempo. Facilita. Você ter sido advogado facilita muito esse contato com o advogado. Você sabe das suas necessidades, Exato. Sabe das suas dificuldades. Você sabe até como tratar, você entende, né, quando vai tratar de uma inicial, de uma contestação, Exato. Até numa audiência você consegue perceber de forma tridimensional. Mas, doutor André, eu queria saber inicialmente da sua formação, a sua formação jurídica, como é que se deu? Bem, inicialmente... Você é daqui de Alagoas? Sou alagoana, natural de Palmeira dos Índios. Estudei no Cristo Redentor durante boa parte da minha vida. Um grande colégio, de grande nome. Verdade. Tenho excelentes recordações, inclusive, de lá. Parte da minha formação se deve a isso, porque minha formação foi bem religiosa por conta das irmãs, né, que eram um pouco rígidas, mas era uma rigidez necessária. Depois vim para Maceió, concluindo o contato e fui fazer faculdade fora. Fiz faculdade de Direito na Bahia, concluí minha faculdade no extremo sul da Bahia. Meu ex-companheiro é juiz do trabalho lá na Bahia e foi titularizado em uma comarca do extremo sul, em Teixeira de Freitas, e aí eu fui junto, concluí o curso e iniciei minha vida profissional na Bahia. Você morou em Teixeira de Freitas? Morei em Teixeira de Freitas, morei em Porto Seguro, morei em Tamaraju, além de ter morado em Salvador.
Minha última morada na Bahia foi em Camaçari. Eu conheço Porto Seguro, é uma bela cidade. Uma bela cidade. Isso. E Teixeira de Freitas faz uma homenagem a um grande jurisconsulto, né? Isso. Até uma obra chamada Teixeira de Freitas, o jurisconsulto do Império. Isso. Não é verdade? Isso. André, como é que você vê hoje, para a gente começar a nossa incursão nessa entrevista, como é que você vê hoje a formação dos advogados? É uma preocupação que eu tenho constante, é com a formação dos nossos profissionais, a formação do médico, a formação do cirurgião dentista, a formação do engenheiro e, claro, a formação do advogado. Como é que você vê hoje a formação dos nossos advogados, dos nossos bacharéis futuros advogados? Bem, assim, eu vejo de uma forma bastante temorosa. Hoje, o Ministério da Educação não tem estabelecido regras básicas para a autorização de novos cursos de direito. Hoje, nós temos em funcionamento, doutor Jerônimo, no Brasil, 1.420 aproximadamente. Fiquemos no 1.400, que já é um absurdo. Isso, cursos de direito. Nós temos hoje no mercado de trabalho mais de 1 milhão de advogados. Nós só perdemos para a Índia em números e Estados Unidos. E vivemos em um país onde o advogado, ele, diante da inteligência artificial, diante das grandes bancas de advogados, o profissional que está entrando no mercado de trabalho, ele sente grandes dificuldades, seja pela concorrência, seja pelos outros fatores que eu mencionei. É verdade. Você falou a Índia, mas a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Dentro da Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, Sim. Não é verdade? A população é bem superior. Bem superior, muito superior. Bem superior. Você acha que um advogado, deixa eu colocar bem, você acha que quando o indivíduo sai da faculdade, ele tem condições já de advogar? De ir para o foro, para ir para o batente? O start da academia é exatamente desenvolver o senso crítico no ser humano, no profissional que está ali se formando para ser um bacharel em direito inicialmente. Claro. Hoje, diante da qualidade do ensino jurídico no Brasil, nós temos, infelizmente, bacharéis em direito enlatados, robotizados, que por uma série de situações e de consequências da vida, não conseguiram desenvolver a instituição onde se formaram, não conseguiu fazer com que ele desenvolvesse o senso crítico. O senso crítico, o senhor bem sabe disso, ele é inerente ao advogado, deve fazer parte do advogado. O saber pensar, o saber se desenvolver. Então, assim, eu julgo o exame de ordem hoje indispensável para que se faça, pelo menos, um primeiro momento, uma seleção do que os cursos de direito estão colocando no mercado de trabalho, os bacharéis em direito. É indispensável. André, eu queria, inclusive, ouvir a sua análise sobre isso. Eu acho que um dos grandes problemas hoje dos cursos jurídicos, primeiro, o grande número. Certo. Né? Eu tomei conhecimento aqui, o doutor Paulo Nicolas esteve aqui um dia e me relatou que há 19 cursos de direito no estado de Alagoas. Eu acho isso um despropósito. Mas, acima desse despropósito, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é a crise vocacional. Sim. A crise vocacional. As pessoas vão para o curso de Direito sem fazer o que se chama de um apanhado, um apanhado vocacional. Eu acho que os próprios pais em casa, conversando com o filho, com calma, pode perceber se o filho, por exemplo, o indivíduo não gosta de ler. Aí quer fazer Direito, vai dar com os burros na água. Não é verdade? Na minha época, nós tínhamos na minha casa Enciclopédia Barça. Os meus pais, em que pese não terem estudado, né, serem do meio rural, agrícola, eles sempre incentivaram os filhos a estudar. Enciclopédia Barça, naquela época, década de 80, 90, era assim uma coisa, tipo, era como ter o iPhone 10 hoje. Verdade. Então, trazendo isso para uma dimensão de hoje, a pessoa que vai, o indivíduo que vai para o curso de Direito, ele tem que ter tido, no mínimo, uma estrutura, uma base de... Uma base cultural, uma cultura geral. Ter o hábito de ler livros, de ler artigos científicos,
mesmo que seja de assistir jornais. Hoje o que nós temos? Nós temos uma velocidade de informação muito grande, que você pega aqui o telefone, você vai lá, consulta, muitas vezes o cliente te liga no telefone fixo, faz uma pergunta, uma consulta para você, você vai rapidinho ali na linha, no telefone, olha, consulta uma jurisprudência, vê algum entendimento, um artigo de lei e responde. O jovem de hoje, o jovem de 17, 18 anos, não tem mais esse hábito de ler. Infelizmente não tem. Hoje nós temos as mídias sociais, as redes sociais, que interferem diretamente no hábito de ler, de escrever. Daí uma coisa frustrante é você concluir um curso de longa duração, um curso de 5 anos, como é o curso de Direito, e quando você sai totalmente sem nenhuma base para exercer a advocacia, e ainda que seja aprovado no exame de ordem, que eu quero voltar com você com esse assunto, que eu também acho que é uma obrigatoriedade você fazer o exame de ordem, sem dúvida nenhuma. mas a depuração dele ainda é uma depuração flexibilizada. Foi bastante flexibilizada. Que você vê que há indivíduos que conseguem ultrapassar o exame de ordem, mas no dia a dia forense, ele não tem o que se chama daquele feeling. Traquejo. O traquejo, até mesmo de se expressar numa audiência, Sim. o que é lamentável. Você consegue entender por aí também? Sim, sim. Por isso, a Ordem dos Advogados, eu posso falar da seccional alagoana, tem desenvolvido cursos que antes não existiam, que são cursos de formações para os jovens advogados. É certo que o exame de ordem é indispensável, mas ele é apenas uma primeira etapa para dimensionar a capacidade técnica do indivíduo, do bacharel em direito. É necessário que o aprovado, que vai lá juramentar na ordem, ele seja possibilitado a ele um curso de formação. Hoje nós já temos para os jovens advogados um curso PJE, um curso de prerrogativas, que são aulas prerrogativas, Perfeito. Um curso sobre regras de processo, e no próximo curso de formação dos novos advogados nós teremos um curso de prática nos juizados especiais, que será ministrado provavelmente por mim ou por outra pessoa da minha comissão, porque o jovem advogado, ele inicia, em 90% dos casos, no juizado de pequenas causas. Vocês estão fazendo um congresso, é um congresso ou um seminário? Nós temos, em novembro. Isso, nós estamos organizando, planejando o primeiro encontro regional da advocacia dos juizados especiais, que será toda regional. Vai ser um sucesso, Nordeste, viu? Eu já antevejo como um sucesso. Com fé em Deus. Porque o juizado hoje, ele é um mundo à parte, né? Um mundo à parte, exatamente. Um mundo à parte, onde estão os grandes litigantes do país, onde estão os cartões de crédito, as empresas de telefonia celular, os bancos e o Estado. Ô, André, você tem o seu escritório de advocacia, tem a sua banca, né? Sim, sim. E você advoga em todo o Estado, como é? Eu advogo em algumas regiões. Certo. Como eu sou da região de Palmeira dos Índios, Maribondo, aquela região, eu tenho uma advocacia abrangente lá. Minha advocacia aqui em Maceió se restringe a alguns contratos, mas à medida que, como eu disse ao senhor, o advogado só começa a pegar um prumo depois de 10 anos de advocacia. Pegar um nortezinho seguro. Um norte, começa a se encorpar na advocacia e etc. Se tiver no dia a dia, viu? Na militância. Porque se for um dia sim, outro não... Não consegue se sustentar no mercado de trabalho, que hoje nós temos realmente um mercado disputado e a tendência é piorar ainda mais. O André, uma coisa que eu acho encantadora, essa expressão. Aliás, eu sou um homem hoje, eu tenho a impressão que eu vou ficar um velhinho bem bonzinho, sabe? Vai sim. Um velhinho bem humano. Vai sim. Porque hoje eu sou um indivíduo encantado com a vida, sabe? As pessoas saem de manhã para buscar a sua sobrevivência, por aí vai. Ora, a primeira mulher entrou no curso jurídico do Brasil em 1898. E começou a advogar em 1902 no Tribunal do Júri. Eu não me recordo o nome dela aqui, mas ela entrou em 1998 e começou a advogar lá no Tribunal do Júri. Eu, quando comecei a advogar, olha que não faz tanto tempo assim, foi no começo da década de 80, 81, havia poucas mulheres. É verdade. Você ia pelo fórum, eu, francamente, me recordo, não havia mulheres. Verdade. Como é que você vê hoje o mercado de trabalho para as mulheres? Como é que você vê hoje isso? Eu sou uma defensora dentro do sistema da ordem da participação das mulheres. Você sente dificuldades, André? Você sente ainda hoje?
Em raríssimos casos, em né? raríssimos casos. Assim, em casos bem pontuais, mas com um jeitinho, com jogos de cintura, com conhecimento técnico, né? Com a forma de... A gente consegue tirar de letra e vai. E eu defendo a participação das mulheres, seja na advocacia, no sistema OAB, seja na política. É imprescindível que nós, mulheres, nos coloquemos diante da situação de hoje, não é? E façamos com que as pessoas nos respeitem. É importante. A mulher tem que se impor. Hoje nós já temos a cota de 30% para os partidos políticos, que até tentaram reduzir, mas não foi, graças a Deus, né? O STF veio e não permitiu. Temos a cota, essa mesma cota utilizada no sistema OAB e essa situação tende a melhar muito. Você tem viajado por esse interior, né? Bastante. Tem viajado por aí. Como é que está a relação do advogado, e eu falo especificamente da advogada, com a magistratura? Como é que você vê os nossos juízes hoje? Deixa eu fazer só uma introdução. Hoje a nossa magistratura é uma magistratura de alto nível. Sim. Você vai ver esses últimos concursos, está entrando uns magistrados e umas magistradas de alto nível. Altíssimo de alto nível. Como é que você... Isso é muito bom. Para começar, isso é muito bom. Excelente. Mas como é que está a relação intersubjetiva no trabalho dos advogados com a magistratura? Está boa essa relação? Veja, doutor Jerônimo... Outro dia reclamaram, né, que não estavam recebendo e tal. Como é que está isso hoje? Veja, doutor Jerônimo, a gente tem procurado construir um diálogo entre a advocacia e judiciário, no intuito de que a engrenagem mantenha-se sempre azeitada e que esse diálogo possibilite sempre melhorias para o jurisdicionado, para a sociedade, que é o que importa, é o jurisdicionado, é aquela pessoa que está ali procurando a tutela jurisdicional, e para a advocacia. E, consequentemente, o judiciário está nessa relação, faz parte, é um dos sujeitos dessa relação. Eu, particularmente, nunca tive nenhum tipo de problema com nenhum magistrado. E acredito que boa parte dos advogados também não. Lógico que entendimentos divergentes, isso é típico da democracia. Claro. A gente tem que respeitar. Se não ficou satisfeito com uma decisão, recorra, né, ao órgão superior. Claro. E vamos construindo, vamos dialogando sempre com urbanidade, com calma, com tranquilidade e com conhecimento técnico. Claro. A regra é essa, né? Se você está insatisfeito com a decisão, recorre. Exato, não precisa discutir, não precisa levar isso para o aspecto pessoal, tem que se respeitar. Eu tinha um professor, né, na época de faculdade, já faleceu, aliás, a maioria dos professores meus já faleceram. Ele dizia assim para a gente: olha, quando você for um dia numa delegacia, tratar de assuntos de um cliente, porque a prisão é ilegal, arbitrária, etc., nunca diga ao delegado que vai estar com habeas corpus. Converse com ele, veja se você consegue a liberdade do seu cliente pela via administrativa, que às vezes consegue, uma prisão apenas de ordem disciplinar. Se não conseguir, nunca diga, vou entrar com habeas corpus. Viu? Sai caladinho e impede o habeas corpus. Isso. É a mesma coisa que dizer para o juiz, vou recorrer, viu? Não é necessário. Não é necessário Não dizer, é necessário, de forma alguma. Agora me diga uma coisa, André. Você, um assunto assim crucial, foi para mim no meu início de carreira. Eu quero ver como é que você trata isso. A questão de precificar o seu trabalho. Eu digo o seu advogado. Você acha que hoje, em razão dessa crise, no nosso país, etc., você acha que o advogado sente essa dificuldade? Sim, bastante. Mas não pode aviltar, né? Não pode. Pela quantidade de advogados e profissionais que nós temos hoje no mercado de trabalho, infelizmente nós vemos colegas praticando preços que não estão de acordo com a tabela da OAB. Nós temos uma tabela de honorários, né? Que inclusive eu participei da confecção dessa tabela, da nova tabela de honorários advocatícios. Hoje essa tabela é um parâmetro para que não ocorra o aviltamento, valores muito baixos que acabam desprestigiando a classe, certo? E o cliente, quando vai contratar os serviços de um advogado, tem que sopesar esse tipo de situação. Poxa, mas fulano de tal, em tal banca, me cobrou X, e esse aqui está me cobrando menos 2X. Então, assim, existem situações que precisam ser analisadas pelo próprio cliente. Hoje nós temos um fator,
né? Hoje não, isso já tem aproximadamente 10, 15 anos, que é a chamada advocacia de correspondência, né? Onde nós temos grandes escritórios que fazem os contratos com grandes empresas, claro, e que terceirizam e até quarteirizam esse serviço que chega no final, a realização da audiência, a realização de um ato, de uma diligência, acaba sendo realizado por um quarto escritório. Ou até acompanhamento mesmo da relação processual. Exato. E isso, muitas vezes, acaba diminuindo de forma a desprestigiar a advocacia. Infelizmente, hoje nós temos esse problema e é um problema que a OAB tem procurado solucionar, encontrar formas de fazer com que essa realidade mude para melhor. E você acha que a saída para isso, para contornar isso? Você consegue ver uma luz no fim do túnel? Consigo. Porque o advogado hoje ele está se tornando um empreendedor. Em que pese as faculdades não prepararem, não existia um curso de empreendedorismo jurídico, o advogado hoje, para ele se manter no mercado de trabalho, ele tem que empreender. Ele tem que buscar novos métodos, novas ferramentas de trabalho para ele permanecer neste mercado de trabalho tão disputado. Então, eu acredito que com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, com a união, a soma de forças de todos os sujeitos que fazem parte dessa relação, há grandes possibilidades de nós combatermos tanto o aviltamento de honorários, quanto a captação ilegal de clientela, dentre outros assuntos que são problemas diários e rotineiros dentro da OAB. E o advogado tem que estar atento a tudo isso e, sobretudo, ele tem que ter sempre uma meta a atingir para que ele não perca o rumo, né? A construção do nome. Eu costumo dizer, como o senhor estava comentando antes de nós começarmos essa conversa, o profissional, ele precisa construir o nome. Verdade. Todo mundo tem contas a pagar. E isso não se faz do dia para a noite, não? Não se faz do dia para a noite. Isso é uma coisa que demanda tempo, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Hoje a gente vê grandes profissionais da advocacia, da medicina, da engenharia, que estão no mercado de trabalho há 20, 30, 40 anos. Então, com o direito, e principalmente com o direito, não é diferente. É necessário estudo, é necessário, principalmente hoje nos tempos de inteligência artificial. Então, o ser humano, o profissional, ele vai ter que investir em estudo, em preparo. Investir em si mesmo, intelectual. Intelectual. Porque o robô, ele reproduz 20, 30, 1 milhão de peças. Mas ele precisa daquela pessoa ali com conhecimento para poder preparar, para poder gerir os negócios, para fazer a coisa funcionar. Ô, doutor André, quais são as suas áreas de atuação? Eu sou especialista em direito processual civil e em direito eleitoral. Aqui em Alagoas eu atuo bastante com previdenciário, sucessão, dentre outras áreas. Família você atua, porque família, a mulher tem uma natural tendência para atuar na área de família. Principalmente quando a gente atua no interior. Eu fui advogada do primeiro caso de reconhecimento de paternidade pós-mortem por socioafetividade do estado de Alagoas. O primeiro foi Rio Grande do Sul, se não me engano, porque é precursor nessa matéria, né, de Maria Berenice Dias. E em Alagoas, foi um caso do interior do estado, que eu não posso citar o nome, claro, onde a pessoa, a minha cliente, foi feita uma adoção à brasileira e a gente conseguiu, após a morte dos pais dela, comprovar que ela foi criada e que existia um vínculo muito maior até do que o vínculo biológico, que é a socioafetividade. Graças a Deus deu certo. Deu certo, né? Deu certo. E hoje ela consta na certidão de nascimento dela, dos pais e 2 mães. E a nossa OAB, rapidamente, eu quero voltar, vamos estar encerrando o primeiro espaço nosso. E a nossa OAB, eu estive olhando, você tem uma dinâmica muito grande dentro da OAB, né? Dentro das comissões, etc. Como é que está a nossa OAB? A nossa OAB está indo muito bem, obrigada. Tá, né? Hoje nós temos nós viemos de uma presidente, que é a Fernanda Marinella. Muito dinâmica, né? Extremamente dinâmica. Inclusive, eu comentava no período pré-campanha que um presidente para suceder Fernanda Marinella teria realmente que ter sangue no olho. Não é? E o Nivaldo Barbosa vem fazendo isso de forma brilhante,
é um entusiasta da advocacia, principalmente da jovem advocacia, uma pessoa que não para, está dia a dia. Ontem o senhor viu na nossa reunião com a turma recursal, com a nova turma recursal, ele saindo já para outra reunião no Conselho de Segurança do Estado e para outra reunião, aproximadamente às 20 horas, eu falando com o assessor de imprensa da OAB, ele dizendo, não, hoje a agenda do presidente foi realmente muito complicada. Vários eventos, está sempre em Brasília buscando projetos, buscando fórmulas para Alagoas, para a advocacia alagoana, caminhar bem. Então, fazendo uma rápida análise desses primeiros meses, que tem apenas 7 meses a gestão do Nivaldo, eu vejo como muito boa, muito positiva. Né? Um incentivo muito grande à mulher. Hoje, nós temos praticamente o dobro de mulheres presidindo comissões. Comissões, né? Comissões dentro da OAB Alagoas. Quantas comissões tem a nossa OAB? Você tem ideia, assim, aproximadamente? Aproximadamente 56 comissões. Comissões, né? Aproximadamente. Posso estar porque enganada. Também você não é obrigado a saber porque foram todas. Criadas várias comissões, inclusive agora na gestão de Nivaldo. Né? Mas nós temos aproximadamente... A proporção que vai adquirindo complexidade... Isso. Aquele segmento... Abre-se comissões, Isso. Né? A sociedade é um norte para a criação de comissões. Comissão de Direito Público, comissão da Advocacia Municipal, comissão dos honorários advocatícios, uma comissão de sindicato. Proteção aos animais. Proteção aos animais, comissão de juizados especiais, aqui eu estou presidente. É uma série de setores da sociedade que necessitam de um acompanhamento por meio das comissões, porque envolvem diretamente o direito e a prática da advocacia. Minha caríssima Andréia, vamos fazer uma pausa. Para tomar uma aguinha, né? Uma água, e daqui a pouco eu já quero retornar, tratando especificamente da comissão que você lidera, que você é a hierarca, é a presidente. Vamos falar a respeito do mundo dos juizados, vamos levar para os nossos telespectadores o que vem a ser os juizados especiais, que os juizados foram criados num sentido finalístico e me parece que, lamentavelmente, não atingiu. Né? É como um remédio que você dá ao paciente para curar a doença e o remédio não fez o efeito desejado. Quero saber da sua opinião, é uma opinião vista e analisada pelo lado da advocacia. Vamos sim. Meus caros telespectadores, não saibam que nós voltamos rapidinho com essa conversa agradável com a doutora Andréia Feitosa. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando seguimento ao momento jurídico. Estamos sequenciando a nossa entrevista com a doutora Andréia Feitosa, uma brilhante advogada, que, Obrigada. Apesar de ser de Alagoas, ela teve a sua formação no estado da Bahia, um belíssimo estado, grande palco de grandes juristas, e hoje está aqui exercendo a sua atividade e, no âmbito da OAB, exercendo a liderança de uma comissão importante que nós vamos tratar.
que é a comissão que está frente aos juizados especiais. Os juizados vieram para dar celeridade Exato. à jurisdição no determinado segmento de litígio. Como é que você vê hoje a atuação dos nossos juizados, doutor André? De um modo geral, a nível Brasil, hoje eu vejo que os juizados, por conta da grande demanda das partes, né, do Estado, dos bancos, das empresas de telefonia e etc., eu vejo hoje o juizado, o objetivo para o qual foi criado os juizados especiais, principalmente os estaduais, foram desvirtuados. As demandas que são submetidas ao juizado são demandas de menor complexidade. Os ritos que regem os juizados especiais, né, o senhor bem sabe que agora é um novo componente, né, da turma recursal daqui de Maceió. Os princípios que regem os juizados são os princípios da celeridade, né, da economia processual, da oralidade. Então, as demandas que são submetidas a esse tipo de rito, elas teriam que ser resolvidas em, no máximo, 8 meses, 1 ano. Infelizmente, a nossa realidade hoje é de 3 anos, 4 anos até 5 anos. E alguns colegas noticiam processos que demandam mais tempo, que estão há mais tempo, né, ali. E, assim, a gente tem que buscar o diálogo, tem que buscar fórmulas, né, inteligentes para devolver a identidade dos juizados, a identidade real. Verdade. O doutor André, ontem houve uma reunião da comissão, pelo menos parte da comissão, com os juízes que vão integrar a turma recursal. Exato. Qual foi o sentido dessa reunião? Qual era o sentido dela? Inclusive teve lá o presidente, né? O presidente esteve lá prestigiando Nivaldo Barbosa, o presidente da OAB Alagoas, ele está sempre acompanhando, né, as comissões, né, algumas comissões como estão lidando diretamente com o exercício da advocacia, porque hoje os juizados especiais, sejam eles estaduais, fazenda pública ou federais, grande número, eu acredito que 80% da advocacia está militando diretamente, né, nessa área da justiça. Então, o presidente tem dado um acompanhamento bastante interessante aos movimentos e à atuação da comissão. A nossa visita ontem, doutor Jerônimo, se deu principalmente, nós iniciamos o triênio fazendo uma série de visitas a todos os juizados da capital. Nesse primeiro momento. Certo. Nós já visitamos praticamente todos os juizados de Maceió. Onde tinha um probleminha, uma coisinha, a gente foi lá, através do diálogo, da boa conversa, a gente conseguiu resolver, conseguiu trazer um resultado positivo para o jurisdicionado, para a sociedade e, consequentemente, para a advocacia. A nossa reunião de ontem foi uma reunião de boas-vindas, né, de cortesia, para que a turma recursal, os novos componentes, os novos membros, o senhor, né, o doutor Cícero e os demais integrantes da turma recursal. Quando esteve lá o doutor João Disseu, o doutor Sérgio Persiano. João Disseu, o doutor Sérgio Persiano. Conhecesse a comissão, nós conhecêssemos a nova composição da turma recursal, colocarmos algumas situações da antiga composição para que a nova composição tentasse melhorar, aprimorar algumas situações. Inclusive, teve uma ata, né? Teve uma ata. Né? Não sei se você recebeu essa ata. Recebi essa ata. A ata foi passada para a OAB, já foi divulgada em alguns veículos para a advocacia, que são alguns pleitos que a advocacia do Estado tem feito, né? Que vocês, de uma forma maravilhosa, assim, de pronto, já entenderam que algumas daquelas pautas, né? Alguns daqueles tópicos teriam que ser implementados como 2 sessões durante a semana e dentre outras Isso situações. Vai haver 2 sessões. 2 sessões com 160 julgamentos, né, de recursos. Uma meta serão mais ou menos 120. Isso é excelente, vai dar uma agilidade. Hoje a magistratura em todo o país, todo o Brasil, naturalmente tem uma consciência. Isso quando eu entrei não havia não. Mas hoje a magistratura tem a consciência firmada de que nós prestamos um serviço à sociedade.
Isso é uma consciência muito, muito importante essa. Ou seja, o juiz não é juiz para ele é juiz para a sociedade. Não sei se você percebe a sutileza. Sim. Eu sou magistrado, não é para satisfazer a mim, é para satisfazer A sociedade. a sociedade. Isso é uma consciência que veio crescendo aos poucos. Claro, que a modernidade, né, a internet, né, todos esses progressos fizeram com que, naturalmente, aproximasse mais, no nosso caso, os profissionais. Antes, realmente, havia uma distância muito grande. A magnetografia, hoje eu vejo isso como era uma coisa que emperrava. É a história da né? enciclopédia Barça, Exatamente. A magnetografia é uma coisa terrível, mais. né? Até mesmo você ter em casa e olhar para ela, não é uma coisa, hoje não é uma coisa mais que traga boas lembranças. É verdade. Mas o importante é isso. Então, na nossa expectativa, nós tivemos a reunião, mas eu lhe pergunto, né, qual é a maior queixa hoje dos advogados? Para a sua comissão, o que é que chega de ressalvas por parte dos advogados? O que é que eles reclamam com relação aos juizados? Olha, são situações que eu acredito que sejam de toda a advocacia nacional. Demora na solução dos litígios submetidos aos juizados especiais, mesmo existindo uma redução da quantidade de recursos, hoje nós vemos os grandes atores que estão nos juizados especiais, que, como eu falei, as empresas de telefonia celular, os bancos, o Estado, normalmente procuram, não fazem acordo, e isso aumenta a litigiosidade e o número de recursos para a turma recursal. Então, são essas situações, talvez a uniformização da jurisprudência, o respeito às decisões de primeiro grau, porque o senhor há de convir comigo que o senhor é juiz de primeiro grau, e o juiz de primeiro grau, doutor Jerônimo, ele tem um contato direto com as partes e com as provas. Né? O juiz de segundo grau, ele pega o processo frio. Então, há uma grande probabilidade daquela decisão de primeiro grau ser acertada. Lógico que o juiz, né, de segundo grau, ele vai julgar o processo de acordo com a lei e com as provas. Mas que se siga um entendimento, que se mantenha uma uniformização jurisprudencial, porque com isso desestimulará a judicialização, a litigiosidade, porque se a empresa X, que é sempre demandada, ela percebe que a turma recursal, que o Tribunal Superior tem diminuído as condenações, quando eu falo diminuir as condenações no sentido de dano moral, dano material, etc. Certo. Qual é o sentido lógico, a postura dessa empresa? Não fazer acordo e continuar recorrendo, porque talvez compense. Né? Não, a turma recursal vai diminuir, não, o tribunal vai diminuir, pode até zerar, então vamos recorrer, vai ter acordo não. A partir do momento que se mantiver uma uniformização de jurisprudência, talvez nós consigamos diminuir essa judicialização. Você fala com relação ao valor do dano moral, do dano subjetivo? O dano moral... Vamos pegar especificamente. A questão, você acha que o dano subjetivo nos juizados ele é muito baixo? Não, veja. Houve, na década de 90, né, o senhor pode falar melhor do que eu, uma grande judicialização, uma grande ações em massa por conta da questão do dano moral. Calmon de Passos tinha um verdadeiro horror ao dano moral. E foi criada a chamada indústria do dano moral. E o que aconteceu? Caiu em descrédito as ações requerendo dano moral, tanto que foram fixados valores, padrões para, a depender de cada caso, para se fixar o dano moral. O que acontece? Quando eu falo de uniformizar, é um entendimento. O fulano de tal demandante teve um nome negativado e o nome dele foi negativado numa situação Y, que ele não causou, não foi o causador daquilo, e ele foi, de repente, comprar a primeira casa dele, financiar. Chega lá no banco, entrega todos os documentos, não sabe que o nome está negativado, que está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e quando chega lá, se depara com aquela situação e tem, de certa forma, o sonho dele, naquele momento, frustrado, pelo menos por um tempo, né, até que seja regularizada aquela situação.
E, assim, é uma situação que é diferente do cidadão que vai comprar um celular, ou que vai comprar, né? Ou que não vai comprar, simplesmente está consultando. Você acha que hoje em termos de juizado, a sua opinião, você acha que os valores fixados em razão de dano moral, você acha que eles devem ser revistos? Sim. Que eu acho que vale R$2.000, R$3.000. Sim, com certeza. Dano moral em valores que indenizações ínfimas, como a gente tem visto, tem acompanhado, realmente elas empobrecem até a atividade do judiciário. É até um incentivo, né? É um incentivo à práticas ilegais e abusivas, porque nada mais constrangedor do que você estar numa reunião, do que você estar com a sua família e uma empresa ligando para você 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes. Coloca o telefone silencioso. Muitas vezes o telefone, a bateria, doutor Jerônimo, o telefone não suporta, tem 55 chamadas de uma mesma empresa para oferecer um cartão de crédito, para oferecer um serviço. Então, assim, são situações que precisam ser sopesadas pelo judiciário. O juizado hoje, definitivamente, ele não está atendendo ao fim a que veio. Não vou dizer que ele caiu numa vala comum, mas ele não atende, porque eu me recordo quando os juizados foram criados, e veio com uma espécie de tábua de salvação. Exato. E depois houve um natural enrijecimento e foi caindo numa morosidade e que hoje todo mundo reclama. Essa aqui é a realidade. Mas você não acha, aí vem uma questão inicial que eu tenho trazido sempre à colação aqui, você não acha que a sobrecarga dos juizados também se dá em razão dos advogados estarem ingressando com ações quando eles poderiam contornar e ver se resolviam na via administrativa? Porque é o seguinte, o advogado, você vai dizer melhor do que eu, às vezes, se o cliente lhe traz uma demanda e ele tenta resolver na via administrativa, ele pensa que o cliente acha que o trabalho dele não foi feito. E aí ele tem necessidade de ajuizar uma ação. Mas não é opinião minha, é o que se fala. O que é que você acha disso? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não dispõe, pelo menos em Alagoas, de mecanismos que possibilitem a resolução desses conflitos numa via administrativa. Tanto que hoje existe uma teoria que é o sucesso nessa Mas seara. a conciliação, a mediação, mas não é uma o via que alternativa? acontece é que o demandante, a parte prejudicada, não consegue forçar a empresa a fazer um acordo. Nós não temos Perfeito. acordo na audiência de conciliação. Nós, infelizmente, hoje Aí nós não tornou temos quase que acordo. letra morta. Por quê? Porque nós estamos vindo de um histórico de indenizações ínfimas em que, muitas vezes, a empresa não quer fazer o acordo porque sabe que lá na frente, daí a 2 ou 3 anos, a indenização, a sentença daquele processo vai ser o mesmo valor do acordo que ele iria pagar 2, 3 anos antes. Havia um grande jurista italiano, Chiovenda, que ele dizia que a demora no processo, isso às vezes eu coloco em decisões, a demora no processo, vou dizer em voz corrida, auxilia ou ajuda ou beneficia mais a quem não tem razão do que a quem tem. Sim. Né? Sim. O indivíduo, às vezes, ele comete o equívoco porque sabe que só será alcançado se for daqui a 3, 4 anos. Exatamente. Exatamente. Infelizmente, isso é um drama, né? Um drama, muitas vezes a gente, eu costumo dizer que o advogado que não sente a dor do cliente, ele precisa largar a advocacia. Porque o cliente, quando ele nos procura, ele já está procurando o advogado porque ele, na maioria das vezes, ele já tentou resolver de forma amigável, consensual. Quando ele vai ao meu escritório, ao escritório de um colega, ele vai porque ele já teve vários transtornos, já tentou fazer um acordo, já tentou resolver e não conseguiu. E aí ele vai para o judiciário, ele judicializa aquele problema e aí ele vai percorrer uma verdadeira via crucis, né? Onde a gente, como advogado, procura aconselhar, procura mostrar que existe um trâmite, existem regras de direito, de processo que precisam ser seguidas, mas que nem sempre junta-se a dor, junta-se essas regras de direito, a demora,
no processo, muitas vezes atos protelatórios da parte demandada, no sentido de retardar uma decisão final, e isso causa grandes e sérios problemas para a parte, né? É uma necessidade de coibir, né? Com a reforma do CPC, nós já tivemos alguns recursos que foram retirados, né? Nos juizados, graças a Deus, em que pese ser aplicado o CPC subsidiariamente, a gente tem uma quantidade de recursos bem menores, né? Do que no rito comum ordinário. Você não acha, André, como é que você vê a questão dos provimentos liminares no juizado? Você não acha que vem a bom momento, não? Sim, Uma conversa, com certeza. Uma conversa com o juiz mostrando, naquele caso específico, a necessidade de um provimento liminar. Você não acha que isso também serve de contenção para o fornecedor que não se comporte bem? Desde que comprovado os requisitos para a concessão da medida liminar, da medida de urgência, eu ainda digo mais, eu acrescento que além da concessão, desde que comprovados os requisitos, né, tem que se fixar multa diária, astraente, né? Porque mesmo fixando a multa diária, as astraentes, a gente ainda vê grandes empresas desrespeitando completamente a decisão do magistrado. E as questões de saúde no juizado, como é que você vê? É outro grande problema, né? Está havendo problema no juizado, no primeiro grau, com relação à saúde? Hoje, o que nós temos? Nós visitamos o juizado da Fazenda Pública, que também detém a competência para tratar das questões de saúde, inclusive ficamos bastante solidários. Tivemos uma outra reunião com o coordenador dos juizados, né, o doutor desembargador Pedro, e o que nós vemos hoje? Os planos de saúde não respeitam mais os seus clientes. Muitas vezes a pessoa está ali precisando de uma internação urgente, de um medicamento urgente que não tem condição, ele tem que entrar contra o Estado, né? E são causas que demandam muita urgência, porque é a vida. Claro. A gente não está discutindo a retirada do nome do SPC Serasa de uma pessoa. A gente está discutindo a vida do ser humano que está sendo posta ali na letra fria, né? Verdade. Num processo e que precisa de né? Inclusive, são verdadeiros dramas humanos. Dramas humanos, que a família está ali, a pessoa muitas vezes está entre a vida e a morte, precisa de uma transferência para uma unidade hospitalar com mais recursos. Às vezes um medicamento. Um medicamento que o Estado tem que fornecer. Então, assim, há uma necessidade de implementação de alvará eletrônico, até porque é complicado para o oficial de justiça, a decisão sai, a decisão liminar do magistrado, o oficial de justiça ir cumprir, ou ficar esperando aqueles dias para a leitura da decisão, né, para a intimação, para a lei. Isso é muito complicado. Então, há uma necessidade, principalmente Alagoas, graças a Deus, ou posso dizer graças a Deus, mas Alagoas é um estado pequeno, né? Verdade. Mas se existe uma pessoa que está no interior do estado, que normalmente quem precisa são pessoas que têm um poder aquisitivo menor, né? Poder aquisitivo menor. Então já é muito difícil para aquela pessoa vir, para pegar o mandado, para diligenciar, ou para custear o advogado para fazer esse tipo de situação. Então o alvará eletrônico hoje, no juizado que atende às questões de saúde, ele é de imprescindível. Nós tivemos essa conversa com o coordenador dos juizados especiais no Tribunal de Justiça de Alagoas e ele se mostrou bastante sensível, né? E receptivo a essa situação. Posteriormente, nós teremos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Tutimés Airã, e ele também, inclusive o Tutimés, tem se mostrado muito sensível aos juizados especiais, tem imprimido forças no sentido de trazer melhorias aos juizados especiais do Estado. Minha caríssima Andréia, a comissão é muito importante. Se eu estiver falando demais, viu, senhor, por favor, diga aí, olha, a comissão é muito importante justamente porque tem uma visão pelo lado da advocacia, pelo lado da necessidade. Eu acho muito importante que vocês vão pensando essas imperfeições, vou chamar assim, para que possa levar a coordenação, possa levar a turma execução ou aos juízes
esses anseios para que se possa, pelo menos, tornar a jurisdição mais confiável. Porque eu também advogo nesse sentido de que a demora, ela incute não necessariamente no jurisdicionado uma descrença. Eu acho que não tem sentido uma ação no juizado levar, às vezes, 4, 5 anos. Não sei se você tem notícia de ações no juizado que demoram esse tempo. Sim, sim. Infelizmente, né? É uma realidade, infelizmente. Principalmente com as ações em massa. Né? Os juizados, eles chamam as ações em massa, que são as negativações indevidas, os danos morais e etc. Terminamos, estamos aqui exaurindo nosso tempo, mas ainda você pode lançar uma última mensagem aos jurisdicionados, uma mensagem de alento, de confiança e, sobretudo, de esperança de dias melhores, porque, repito, né, é muito importante a atividade da comissão que você preside para que, pelo menos no campo dos juizados, venha a haver uma dinamização ordenada e voltada para atender a uma celeridade que está precisando. Por favor. Com relação à atuação da comissão, da qual eu estou presidente, a Comissão de Juizados Especiais da OAB Alagoas, nós estamos empreendendo, não somente eu, né, estou falando em nome de um grupo bastante compromissado com o trabalho que está sendo desenvolvido. Nós estamos empreendendo todos os esforços possíveis junto à OAB, junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Conselho Federal, junto inclusive à Câmara de Deputados, com alguns projetos, com algumas situações. Eu falei anteriormente, eu faço parte da comissão do Conselho Federal, da Comissão de Juizados do Conselho Federal. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião, uma videoconferência, logo após a reunião com a turma recursal. Então, nós estamos empreendendo. Na próxima quinta-feira, nós estaremos em Arapiraca, teremos reunião com os magistrados do 1º e 2º juizados e com o presidente da turma recursal de Arapiraca, para buscar o diálogo, buscar resolver alguns problemas que são naturais, que são pertinentes à atividade desenvolvida, né? Porque quem vai ao judiciário não vai levar flores, claro, né? Normalmente ele vai buscar uma expectativa. Ele vai com expectativa e no decorrer da relação, no decorrer do processo, muitas vezes acaba surgindo algum tipo de situação que não é interessante. Então, o meu recado para a sociedade alagoana, principalmente para os jurisdicionados, para os advogados, é que a Comissão de Juizados Especiais da OAB Alagoas não medirá esforços junto à presidência da OAB Alagoas, o presidente Nivaldo Barbosa, para solucionar todas e quaisquer demandas trazidas pela advocacia para nós. A gente também não tem bola de cristal para dizer, não, aquele juizado ali é problemático. A advocacia é o nosso termômetro. A gente precisa que a advocacia chegue até a OAB, chegue até a comissão e diga, olha, tal e tal situação está acontecendo naquele ou naquela unidade jurisdicional, para que a gente possa tentar resolver. Maravilha. Minha caríssima Andréia, sucesso para você, absoluto. Muito obrigada para nós. Na sua vida profissional, como pessoa, muito obrigada. Como líder. Muito obrigada. No setor no segmento dos juizados sociais. E de minha parte, sempre as portas estão abertas. Aqui, inclusive, no nosso momento jurídico, estão abertas para que você venha com a sua equipe ou venha só. Não importa. Muito obrigada. Bater um papo. A recíproca é verdadeira e desde já eu já lhe faço um convite para ser um dos palestrantes do nosso encontro regional da Advocacia dos Juizados, certo? O senhor que está na turma recursal, o senhor que é uma pessoa singular, que tem uma grande representatividade no meio jurídico, na magistratura alagoana. Então, desde já o convite está feito, certo? Só vou mandar as datas, não aceito não, viu? Quero o senhor lá fazendo parte desse evento. André, será uma honra. Mais uma vez, será uma honra. Sucesso para você. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo essa honrosa audiência, esse acompanhamento e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.